Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Nessa início de noite, não é? Desse feriado, eu queria trazer para vocês essa matéria, agora atualizado há 2 minutos, no momento que eu estou gravando. O presidente da Colômbia anuncia rompimento das relações diplomáticas com Israel. Gustavo Petro disse que a medida se dá em consequência das ações de Israel na faixa de Gaza e chamou o primeiro-ministro de Benjamin Netanyahu de, essa palavra aí, proscrita na plataforma. Então essa turma aí, né, da esquerda, todos eles têm essa decisão grotesca aí, não é? Então, no discurso dele, nessa questão, nessa quarta-feira, disse: durante a manifestação de 1º de maio em Bogotá, Petro disse que o rompimento se dará a partir de quinta, dia 2, por Israel ter um governo e um presidente que, segundo ele, é um gênio, né? O governo israelense trava um conflito contra os terror do Hamas desde o 7 de outubro de 2023, quando cerca de 1.200 pessoas perderam a vida em Israel. E segundo, né, o próprio Hamas é que fala isso, mais de 34.000 palestinos se foram também. O Petro é crítico do primeiro-ministro Netanyahu, havia solicitado para se juntar à acusação do mesmo aí praticado por Israel em Gaza, feita pela África do Sul no TPI, ele acusou juntamente, né? E outra fala foi, abre aspas, creio que todas as pessoas pelas ruas concordam com a gente. Isso não pode acontecer. As épocas de um povo diante de nossos olhos, diante de nossa passividade, se perde a vida da Palestina, perde uma humanidade, e não vamos deixá-la perder a sua vida, afirmou Petro. Em resposta, né, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, ele condenou. O presidente da Colômbia prometeu dar uma recompensa. Olha só, o presidente da Colômbia prometeu dar uma recompensa aos... Olha só, aqueles malignos do Hamas, e hoje isso aconteceu. A história lembrará que Gustavo Petro decidiu se aliar aos monstros mais desprezíveis conhecidos pela humanidade. As relações entre Israel e Colômbia sempre foram calorosas. Nem mesmo um presidente antissemita e odioso será capaz de mudar isso, disse Katz. E como assim, né? Por que toda vez o grupo Israel fala dessa forma? Porque na verdade Israel está se tornando um peso para o Ocidente. Porque a esquerda, ela, para chegar onde ela chegou, ela contou com o apoio de grupos islâmicos dentro dos seus países, votando em seu favor, principalmente porque a ala globalista identitária nos Estados Unidos agora está tendo um conflito dentro das universidades. Primeiro na Universidade de Columbia, não é, em Nova York, onde começou com protestos de jovens, né, contra Israel, pró-Palestina, pedindo que os Estados Unidos parem de enviar armamento e dinheiro para Israel, que torne transparente, né, os acordos com Israel. Não há esse pedido, inclusive, quando se trata de ajuda a palestinos. Mas aí hoje, né, grupos dentro dessas mesmas faculdades pró-Israel também vieram e entraram em confronto contra esses grupos. Então, as faculdades também estão bem divididas. O país dos Estados Unidos e vários outros do mundo tem essa divisão. Os pró-palestinas e os pró-Israel. E eles estão se confrontando. A nação americana mostra o nível dentro das suas faculdades de divisão que há entre os jovens. Essa ala democrata, cada ano que passa, mais jovens, mais progressismo, os progressistas, os globalistas, né, os esquerdistas, eles são contra Israel. Isso porque no imaginário coletivo, desde o princípio, Israel está atrelado à Bíblia. O nome Israel, o povo Israel está atrelado à Bíblia. Essa que é a verdade, é essa. É um povo que eles não suportam, é um povo que está atrelado no imaginário, corretamente até, com a lei de Moisés, com a palavra de Deus, que é contrário a essa agenda mundana. Apesar do Estado de Israel ser bem, né, globalista, bem avançado nas agendas erradas do mundo, só que nós estamos vendo que as nações, elas preferem ter problemas com a nação pequena de Israel, não é, do que ter um problema com o mundo islâmico todo, porque eles têm palestinos, têm muçulmanos morando dentro das suas nações, e eles sabem o problema que o apoio incondicional a Israel pode causar, porque esses grupos hoje pode desestabilizar um país, um governo, ou ao menos um estado, uma cidade,
E isso é um problema para as pessoas. E eles estão alinhados, né, com a ala mais esquerda dos países. Porque eles dois se ajuntam contra o conservadorismo americano e de outras nações do mundo, como Hungria, Polônia e etc. Nós estamos vendo aqui, mais uma vez, eu reafirmo para vocês a profecia do profeta Zacarias, que disse que no fim dos dias o Senhor tornaria Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos e todos que tentar movê-la se ferirão gravemente. É isso que está acontecendo. Mais um país, né? Mais um país rompe as relações. Venezuela vai rompendo. Agora o governo Biden, sob o governo os Estados Unidos, sob o governo de Biden, também faz essas ameaças. A França e Israel anunciou hoje, o mesmo ministro aí das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, todo o complexo político e militar de Israel já aprovou. Eles vão invadir a Rafah. E pior do que isso, né, aquilo que muitos, acredito que qualquer pessoa sensata não gostaria disso, mas Israel já decidiu e eles vão invadir o Líbano para destruir o Hezbollah. Se vão ter êxito, aí nós vamos ter que acompanhar os próximos passos. Isso vai custar caríssimo, eu acredito. Segundo ponto é que, né, nós mais uma vez vamos ver a narrativa em torno de Israel nessa questão, falando que, né, porque todos esses grupos eles usam o povo, né, as populações humanas como escudos, e aí fica complicado lutar contra um grupo desse, porque os direitos humanos do mundo inteiro eles não veem isso, eles não são justos, e parece que nós vamos presenciar isso novamente, né, em mais uma rodada aí no mundo, tá bom? Agora, o Katz, né, disse que a única forma de impedir o Israel de invadir o Líbano seria se a França, Estados Unidos e a ONU interviessem nessa questão, porque a França, né, ela colonizou o Líbano e tem fortíssimas relações com o governo libanês. Então eles pediram para a França, né, Israel pediu, se a França não intervier e tentar de forma bem firme um acordo mediando paz entre Israel e o Líbano, não vai ter outra forma. Por Israel, pelos próximos dias, já está definido. O ministro Israel Katz de Israel já disse que Israel vai invadir o Líbano, e foi pedido ontem, né, para a população de Israel comecem a estocar comida, água e itens básicos de segurança, de saúde, porque Israel vai invadir o Líbano e nós entraremos numa nova era de conflitos intensos e longos. Então isso é preocupante, tá bom? É preocupante. O Líbano não é o Hamas. O Hamas é fraco, é muito fraco. O Hezbollah, estima-se que o Hezbollah tem hoje em torno de 100 a 150 mil mísseis, com capacidade aí de uso para atingir Israel. Imagina essa saraivada contra Israel. É algo realmente que Israel vai ser testado ao máximo. Além disso, o comércio, por exemplo, no Mediterrâneo, Israel economicamente sofreria muito, não só Israel, mas Israel, o norte da África em peso, a Arábia Saudita. Nós vamos ter aí uma outra questão, que o Irã pode se envolver e fechar o Hormuz, tornando o petróleo caríssimo no planeta. Então é um conflito. Nós estamos vendo que Israel disse que o que está sendo feito em Gaza hoje, Israel agora vai entrar no sul do Líbano, vai tomar o pedaço de terra do Líbano e criar uma zona tampão. E isso parece que está escalonando. Vai chegar um ponto onde as nações não vão suportar o que Israel está fazendo, porque essa vertente aí que é... Nós vemos o discurso do Donald Trump também, que está para vir nos Estados Unidos. Ele mesmo falou, hoje acusou o Netanyahu, dizendo que foi culpa dele, o que aconteceu no dia 7 de outubro. A verdade é que esse acordo de paz, todos os lados querem forçar Israel a um acordo de paz, mas é um acordo muito caro, que vai custar a segurança futura do Estado hebreu. Então nós temos que pensar nisso, orar nessa questão, porque nós estamos vendo aí que as nações, aos poucos, isso aqui, não se enganem, tá? Não é porque a Colômbia é um país de esquerda, são várias nações, vocês vão ver como está escrito, Israel vai se tornar um peso para o mundo, e eles vão preferir
abandonar Israel, ao invés de que é um povo democrático, que é um povo muito mais amigo do Ocidente do que qualquer outro. Nós estamos vendo uma relação conturbada do mundo ocidental com Israel. Israel, inclusive, né, que não era para os comunistas ter problema com Israel, já que Israel nasceu sob bases comunistas, né? Muitos kibbutz, a maioria da turma dali começou o processo, era bem comunista, né? O comunismo é muito forte entre eles. E mesmo assim a gente vê que a questão é Israel, a questão é o povo da Bíblia, a questão é essa, né? E o mundo parece que agora... o próprio jornal, né, o New York Times, já disse que dessa vez o governo americano e o mundo vai ter que fazer uma pressão muito forte, vai ter que ter um poder de dissuasão sobre Israel muito grande para impedir Israel de invadir o Líbano, porque isso já está definido. Então se preparem para os próximos dias e com certeza isso aqui que nós estamos vendo a Colômbia fazer vai se estender para muitos países aí do mundo e as coisas vão ficar tensas no Oriente Médio. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser e vivermos.